Aleluia. Amém, igreja? Que privilégio, estarmos aqui, para compartilharmos a palavra do Senhor, para ouvir o Senhor, falar conosco. E esse tema, que a pastora Sol falou, também vou falar um pouquinho sobre... ela falou sobre o TDAH, e sobre o autismo. E eu vou falar sobre a inclusão, porque... faz parte da minha vida, eu trilhei um caminho em que eu precisava, viver essa inclusão. E muitas das vezes eu não encontrei, Então eu quero, baseado na palavra do Senhor, e baseado naquilo que eu vivi, na minha experiência, eu quero trazer aqui para os irmãos, algumas dicas e contar um pouquinho, do que eu vivi, para que nós possamos, alcançar o coração dessas crianças que têm esses desafios. A pastora falou de 2 desafios, mas são vários, Às vezes nós vamos receber, igual no caso do meu filho, ele não tem o TDAH e nem é autista, mas ele tinha uma diferença da idade cronológica com a idade mental. O cérebro dele não acompanhou a idade. Então, precisava de uma atenção especial que muitas vezes eu não encontrei. E isso faz com que a gente se sente perdido, inseguro. Mas nós somos igreja. Nós somos a resposta que essa família precisa. Nós temos a resposta. Então, nós precisamos aproveitar isso. E não ter medo, não ficar preocupados nem assustados, crendo que se o Senhor trouxe até nós, é Ele que nos capacita. É Ele que vai fazer. Nós somos instrumentos, para ser esse alívio que essa família e essa criança precisa. Então, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12... e versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, e cada um dele como Ele quis. Essa palavra, Paulo fala que todos são corpo, todos são membros de um só corpo. Então não significa que se a criança tem uma necessidade especial, ela vai ser excluída. Pelo contrário, ela faz parte do corpo. E como nós vamos, aplicar a palavra de Deus na vida de uma criança que tem necessidade e de uma criança que não tem necessidade? Nós precisamos alcançar os dois, porque os dois fazem parte do corpo. Para isso, nós precisamos estar preparados. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma passagem da Bíblia, 2 passagens, na verdade. Uma me fala de quando um pai tinha uma criança com uma necessidade especial. Ele estava desesperado porque ele não encontrou ajuda nos discípulos. E outra me fala que me faz trazer para a nossa realidade como igreja, de um que estava esperando há anos uma pessoa para ajudar ele a alcançar uma bênção na necessidade que ele tinha. O primeiro que eu quero compartilhar é sobre o menino lunático. A Bíblia fala que aquele menino tinha um espírito. E às vezes assim, o espírito tomava tanta conta daquele menino que às vezes ele se jogava na água e às vezes ele se jogava no fogo. Eu fiquei pensando na família desse menino. Quantos desgastes, quantos desafios, quantas críticas eles recebiam. Porque eu lembro que quando eu estava no auge do tratamento do meu filho, o que eu mais ouvia era as pessoas dizer: você deve ter pecado. O que você e seu esposo fez? Ore e pergunte a Deus onde vocês estão pecando. Porque as pessoas, às vezes, não é porque elas são ruins ou porque elas querem te dar mal, te deixar mal, mas elas falam coisas que te machucam. Às vezes por ignorância, por não entender o momento, por não entender o que você está vivendo. E às vezes quer até te aliviar, mas isso para quem está passando esse momento de dificuldade é cruel.
E eu fiquei pensando nesse pai, nessa família que tinha esse filho com essas necessidades. A Bíblia fala que ele chegou e falou assim: Deus, o meu filho tem uma necessidade. E eu já pedi até os discípulos para expulsar, e os discípulos não expulsaram. Ele falou com Jesus. Mas aqui é tão lindo de ver, porque ele estava no lugar certo. Ele estava com a pessoa certa, ele estava com Jesus. E ele falou assim: olha aqui, Jesus falou com ele: quanto tempo o seu filho vive isso? Ele falou: olha Jesus, ele já vive isso há muito tempo, eu estou desesperado. A Bíblia fala que aquele pai estava chorando. Quantos pais estão chorando por dentro quando chega aqui para nos entregar as suas crianças? Já ouviram de tudo, já buscaram ajuda de psicólogo, já procuraram ajuda com neuropsicólogo e não conseguiu, e chega aqui cheios de amarras, sentindo culpados, com medo do que nós vamos falar quando nós vamos receber o seu filho. Esse homem chegou até Jesus assim, talvez se sentindo culpado, já fragilizado, já desanimado, de tanto ouvir relatórios negativos. Mas Jesus teve uma palavra de ânimo para ele. Nós representamos Jesus ali dentro daquelas salas. Nós representamos Jesus diante dessa família. Jesus falou assim: olha, se você crê, ele vai ser liberto. E mais do que depressa aquele homem disse: eu creio, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu aquele espírito. Imagina a situação daquele pai sair ali agora, sabendo que mesmo que ele procurou em outros lugares, ele não encontrou a resposta. Ele chegou até Jesus e Jesus deu atenção para ele e falou: olha, creia que você vai viver o milagre. Isso nos faz ver que nós precisamos ter essa palavra para esse pai, para essa mãe. Outro dia uma líder chegou para mim e falou: Li, teve uma mãe que foi levar uma criança e o filho dela é autista, ele foi levar ela na sala. Mas ela estava tão constrangida, porque parecia que ela estava levando para nós um problema. E essa mãe, ela não vê o filho dela como um problema, mas as pessoas veem. Então ela já chega nos lugares com esse coração: ai meu Deus, o que vai falar agora? Quando eu estava passando os meus desafios, eu temia quando a escola me chamava. E meu menino, ele tinha as dificuldades, mas ele não era agitado, ele não fazia bagunça, ele era obediente, ele era até tranquilo demais. Mas eu já ia com o coração assim: Jesus, eu vou ouvir de novo. Jesus, eles vão falar de novo que o Deus não está dando as respostas. Me ajuda, me dá força. E muitas vezes eu ouvi coisas cruéis. Mas da mesma forma que quando nós ouvimos coisas cruéis nos machuca, quando uma pessoa estende a mão, nós sentimos a graça de Deus sobre a nossa vida. E nós decidimos caminhar mais. Então aquele homem, ele foi, depois de ele ter procurado recursos em outros lugares, ele chegou até Jesus e Jesus deu ele a resposta certa. Mas eu quero falar aqui também de um homem que era paralítico. E ele ficou 38 anos esperando a ajuda de alguém. A Bíblia fala que ele estava ali na beira do rio, porque era um rio que as pessoas iam para ser curadas. E quando ele estava ali naquele rio, a água tinha um momento em que a água vinha e era agitada. E aquele que descesse primeiro, podia ser surdo, mudo, aleijado, qualquer dificuldade que ele tivesse. Se ele descesse primeiro, ele era curado. E a Bíblia fala que aquele paralítico ficou ali naquele tanque 38 anos. E as pessoas vinham, eram curadas, iam embora e ele permanecia. Pensa nessa situação. 38 anos, mas um dia Jesus olhou para ele e falou: olha, o que você está fazendo aí? E ele falou assim: olha, eu estou aqui porque toda vez que a água é agitada, não aparece ninguém para me ajudar. Quando eu tento ir, alguém já foi na frente e eu fico aqui. Irmãos, eu fiquei pensando que se nós não abrirmos o nosso coração para atender as especialidades dessas crianças, nós vamos ser como esse povo. A criança vai estar ali perto, vai estar ali esperando a ajuda, esperando alguém envolver ela, mas ela vai passar uma vida, porque nós não percebemos a necessidade. Nós precisamos pedir a Deus essa sensibilidade. Deus nos dê essa graça.
Nos ajuda a ver de uma maneira diferente. Eu não quero que essa criança chegue lá para a minha sala e eu tenha aquele sentimento, nossa, esse menino é difícil demais. Ou então, quando essa criança não for, eu vou falar assim, ai Deus, graças a Deus, hoje foi tudo tranquilo, porque aquele menino não estava aqui. Se nós tivermos esse coração e essa mentalidade, nós não estamos olhando para essas crianças como Jesus olha, como Deus olha. Essas crianças, elas têm necessidades especiais, mas elas são especiais para o Senhor. Elas nos ensinam com as atitudes delas. A Bíblia fala que quando Jesus viu aquele depoimento daquele homem que estava ali há 38 anos esperando, Jesus falou com ele assim, olha, vai, seja curado. A tua fé te salvou, você está liberto. Ele nem precisou descer no rio. Tem coisas que essas crianças não precisam passar. Se eu e você estivermos atentos e olharmos para ela como Jesus olha. Se nós olharmos para ela como o nosso Deus olha, nós vamos atender necessidades. Nós vamos receber relatórios de pais falando, olha, a partir daquele dia daquela aula, mudou essa situação lá em casa. Nós precisamos buscar isso em Deus, porque nós não queremos perder ninguém, e às vezes a gente pensa assim, eu não quero, mas eu não consigo. Irmãos, eu tenho o privilégio de ministrar numa creche, e tem uma criança lá na creche, que ela fica rodando em volta, ela chega, eu dou a aula mais ou menos uns 1 hora, 40 minutos. Se eu ficar em pé 1 hora, ela fica o tempo todo em pé, andando na ponta dos dedos, sem parar. E quando nós começamos a contação de história lá, as professoras tentavam segurar. Mas aí nós percebemos que ele chorava, ficava agitado e acabava distraindo os outros meninos. Então o que nós fizemos? Vamos fazer um combinado? Gente, ele vai ficar aqui andando, mas vocês vão prestar atenção na tia. E é impressionante que ele está andando o tempo todo. Ele não anda, na verdade, ele corre, na ponta dos dedos. Eu fico incomodada, porque eu penso que deve cansar, porque eu fico cansada para ele. E ele vai passando toda hora e ele olha para minha cara e ri. Mas todo dia, na hora que eu vou pegar o visual para fazer pergunta, ele vem pegar o visual, ele toca no visual, você vê que ele agitado ali, correndo, ele está andando. E como nós fizemos um combinado com as crianças, não atrapalha. Ele fica ali o tempo todo rodando e as crianças estão olhando para mim. Então nós temos que buscar o quê? Essas estratégias para a gente alcançar as duas necessidades, tanto da criança que está ali pronta e daquela que precisa de atenção especial. Porque se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter êxito. E mesmo essa criança rodando, ela está colhendo. Né? Uma palavra que você falar ali e ela pegar, pode mudar a vida dela. Então nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes nós vamos e travamos esse menino no colo e deixamos ele chorar, nós vamos ficar nervosos, né? As crianças vão ficar agitadas e o propósito não vai cumprir. Né? A pastora Sol falou aqui sobre o autismo. O autismo, cada criança, ele responde de um jeito. Tem uma amiga minha que ela tem um filho autista, e ela falou comigo que se ele chegar aqui, ele vai deitar debaixo de uma cadeira, porque ele procura um lugar onde ele vai se sentir seguro. E aí, se você tira, você está trazendo um problema. Ela falou assim, eu já cansei de chegar nos lugares e as pessoas falar assim, nossa, mas seu menino está aí o tempo todo. Mas ela sabe que ali ele está bem. Então, se tudo que ela vai fazer, se estiver numa festa, ela serve ele ali de baixo. Se ela estiver num parque, ela vai atender ele ali de baixo, porque ela sabe que ali ele se sente seguro. Se ela tirar, ele vai ficar agitado, ele vai ficar nervoso, ele vai chorar, ele vai querer voltar para ali. Então, nós precisamos ir buscando essas coisas, fazer pesquisas, conversar com mães que tiveram essas experiências. Por quê? Porque assim a gente vai seguro. Porque se a gente for inseguro, nós ficamos frustrados. Outra dica que eu queria dar. Essa mãe, eu estava conversando com uma especialista nessa área, e ela falou comigo assim, Elisângela, a mãe que tem uma criança especial, o estresse dela é comparado a um soldado em guerra. Imagina o que é isso, irmãos, 24 horas. Não é fácil. E nós, como mãe, nós já temos a tendência a quê? Trazer a culpa. Nos sentir culpada, né? Achar que a gente não está fazendo certo, achar que tudo que a gente está fazendo é errado. Nessa caminhada, nós ouvimos coisas que realmente nos fazem sentir assim. Né? Eu ouvi muita coisa. E assim, eu fui uma mãe que quando eu descobri o desafio do meu filho, eu já aceitei de primeira. Por quê? Eu casei com 19 anos, tive ele com 21 anos. E ele era um menino, parecia que ele era pintado, de tão bonito que ele era.
E aí, quando ele começou a desenvolver, tinha uma prima do meu esposo que falava assim, olha, quando você levar seu menino no médico, fala com ela que ele está balançando muito a cabeça, isso não é normal. Aí eu chegava no controle e falava assim, olha, a cabecinha dele está muito balançando e tal, eu queria ver que está acontecendo alguma coisa, se é normal. Ela falava assim, olha, você não tem que preocupar, cada criança é de um jeito, ele vai ter o tempo dele. O tempo foi passando e aí eu percebi que, em vez dele engatear, ele deitava e puxava com as mãozinhas. Ele não engateou na idade certa. Aí eu continuava falando. E eu, mãe de primeira viagem, então eu só percebi, né, o quanto estava claro depois que eu tive minha filha. Que aí eu comecei a comparar e falava assim, realmente era tudo diferente. Quando foi a época dele dele andar, aí ele começou a engatear. E aí, depois, né, ele já estava com quase 2 anos que ele começou a andar. Só que eu só consegui descobrir, de fato, que ele tinha alguma coisa, assim, na escola. Porque aí, a primeira escola que eu coloquei ele, a professora falava assim comigo assim, nossa, ele é muito bonito. Mas eu falo com ele, não adianta ter essa cara bonita e ser preguiçoso. Aí, o que vinha para mim? Ele é preguiçoso. E eu chegava lá em casa, na minha vã ignorância, e eu cobrava dele. Ele ia fazer para casa, eu ficava brava, porque para mim era preguiça. E aí eu fui cansando de ouvir isso nessa escola. Eu falei, eu vou tirar o David de lá todo dia que eu vou buscar esse menino na escola, é a mesma coisa, que ele é preguiçoso. Eu ia fazer o para casa, eu ficava alterada, eu ficava nervosa, porque era preguiça. E aí troquei ele de escola. Quando eu troquei ele de escola, aí a outra escola falou comigo, olha, mãe, você vai precisar procurar um tratamento, porque ele não está dando as respostas que a gente espera para a idade dele. Aí a conversa começou a mudar. Eu comecei a ver que realmente ele precisava de ajuda. A pastora Sol falou que tem família que não aceita. Esse menino que fica girando por ele lá na creche, a família dele não aceita. Ele não está fazendo tratamento. A creche já chamou, já fez laudo, já fez um tanto de coisa, já quis marcar e a família não aceita. Isso dificulta. Porque como que você vai fazer se o pai e a mãe não te dão um apoio e não te ajudam? E aí, de primeira eu já aceitei, mas meu esposo não aceitava. Eu lembro que o pastor Elton até conversou com ele, meu irmão também. Aí ele começou a ver que realmente ele precisava de ajuda. Mas foi um caminho muito árduo, um caminho assim, de muita lágrima, né, de muitas incertezas, mas também de muito cuidado de Deus. Né? Porque nesse tempo assim, nós tivemos grandes experiências com Deus. Então o diagnóstico veio no momento que nós estávamos passando momentos difíceis, momentos incertos. Mas, e aí nós começamos a fazer o tratamento e ele entrava numa escola, passava 6 meses, era 6 meses certinho. A escola me convidava a tirar, e aí eu começava a andar em outras escolas. Tinha escola que falava assim, olha, eu não posso receber porque aqui já está 2 crianças por professor especiais, então não posso receber ele. E foi uma saga, irmãos, de troca de escola. E aí, por fim, eu fui numa escola que... Aí ele começou a estudar aqui no Industrial. Ele já tinha passado por todas as escolas públicas. Teve uma escola que ele é um menino que até hoje, as pessoas que conversam com ele, convivem com ele, vê nele, sabe como que ele é puro. E ele é assim, né? Eu acho que é até um aspecto, né, da dificuldade que ele tem. Ele é muito puro, ele não colocava maldade nem nada. Ele acreditava nas pessoas. E as pessoas eram, né, meninos da idade dele, quando descobria isso, era cruel. Eu me lembro uma vez que ele estava estudando numa escola aqui no bairro Industrial. E aí o primo dele estudava lá também. E quando terminou a aula, o primo dele chegou lá e falou assim... Ô, Elisângela, hoje na hora do recreio, os meninos amarraram o David na trave lá da escola e começaram a chutar as partes íntimas dele. Se eu não chegasse, eles iam acabar com ele. Eu que tirei ele. E aí eu fui lá naquela escola no outro dia pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso estar aqui o tempo todo. E aí eu cheguei lá e falei com a diretora, falei, olha, eu fiquei sabendo que aconteceu isso e isso com o meu filho. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu sou uma só para olhar a escola inteira. Então é sempre isso que a gente ouvia, sabe? A escola não estava preparada para receber essa criança. E como mãe, você tem que fazer alguma coisa, você tem que matricular numa escola. Aí tirei ele dessa escola e coloquei em outra escola. E aí eu comecei a ver que não ia nada de para casa, não ia nada de atividade. E ele é muito esforçado, e mesmo que ele tinha os desafios, tudo que até hoje, tudo que você fala com ele, olha, você precisa de fazer isso, ele vai lá e faz. E aí um dia ele começou a ficar desanimado e falar comigo assim, mãe, eu não vou na aula mais não, porque eu chego lá e eles mandam eu deitar na carteira, porque não tem atividade para mim.
Aí saí lá de casa, fui na escola, falei com a diretora, assim, eu lembro que ela estava na sala, lanchando, as professoras no horário do recreio. E eu procurei a diretora e falei assim, olha, meu filho está ficando desanimado de vir na aula, porque não está tendo nada para ele. Eu não sei como ensiná-lo, eu não sei o que fazer, mas se vocês me derem, me explicar, eu estou disposta a fazer com ele em casa. Ela foi, irmãos, na frente de todo mundo, olhou para mim e falou assim, olha aqui, mãe, você tem que entender que o seu filho nunca vai aprender. Seu filho nunca vai ser igual aos outros, seu filho nunca vai escrever o nome dele. Irmãos, naquela hora parecia que o chão abriu e me engolia. Eu falei, gente, para onde que eu vou agora? E eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, olha, o que eu entendo é que eu tenho um Deus que você não conhece. E Deus vai cuidar dele. Mas eu saí dali, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de você ser sozinho no mundo. A impressão que eu tinha era essa, que eu estava sozinha. E eu cheguei lá em casa, comecei a chorar e falei, Deus, o que eu vou fazer agora? O ano estava terminando, eu deixei ele terminar o ano, mas eu falei, ano que vem ele não pode estar nessa escola. Tinha uma menina cadeirante lá e tinha apenas uma estagiária que ajudava essa menina. E aí eu saí dali sem esperança, sem perspectiva de uma escola, porque todas já tinha passado umas 8 escolas nesse tempo. Aí eu saí dali muito desanimada e o tempo foi passando, passou Natal, passando Ano Novo, e eu naquela angústia que eu precisava resolver a escola. Nós alugamos sítio para minha família, eu lembro que eu não tinha prazer em nada. O tempo todo eu pensava assim, eu tenho que chegar lá e resolver. Mas eu não sei como que eu vou resolver. Mas como eu falei com vocês, enquanto nós estamos passando por esses momentos difíceis, Deus envia anjos para nos ajudar. Deus envia, o consolo, Ele envia a resposta, Ele envia clareza do propósito dEle. E aí eu peguei e saí dali, fui ministrar numa igreja lá na Industrial. Quando eu terminei de ministrar na igreja, uma irmã falou comigo assim, Elisângela, eu estou trabalhando numa escola e lá fez uma lembrancinha tão bonita, eu guardei uma para você, porque você gosta, eu vou ali em casa pegar. E na hora que ela falou, eu perguntei, qual escola você está trabalhando? Ela falou assim, que você trabalha? Ela falou assim, eu trabalho aqui no Instituto Helena Fernandes, lá é uma bênção. Aí eu comentei com ela, falei, não, eu estou com o coração apertado por causa da escola e tudo. Ela virou para mim e falou assim, olha, você vai levar ele lá. Sabe por quê? Lá eles fazem um trabalho especial com essas crianças. Você vai ver, se você levar ele lá, você vai gostar demais, vai dar certo. Irmãos, mas eu já tinha ouvido tanto não, já tinha passado por tantas experiências ruins que eu não criei. Cheguei, guardei o papel que ela me deu, o flyer da escola. Aí quando passou muitos dias, eu falei, não tem jeito, eu tenho que ir lá. Aí cheguei lá e outra coisa, meu menino começou a fazer um tratamento lá no bairro Floramar. Eu ia toda segunda-feira com ele fazia fonoaudiólogo, ele fazia terapia ocupacional, eu ficava lá o dia inteiro com ele. E ele já tinha passado por uns 4 ou 5 neuro. E eu falava com eles assim, olha, me dá um pedido de uma ressonância, porque eles não me davam diagnóstico. Eles falaram que ele era hiperativo, deu remédio para hiperativismo, e aí depois viu que ele passava a noite inteira sem dormir, ele passava a noite inteira acordado. Eu falei, meu Deus, esse remédio está fazendo efeito contrário. Aí eu chegava em outro e eles falavam assim, não, mas se ele fosse hiperativo, ele não estava sentado aqui ouvindo nossa conversa, não, ele estava mexendo em tudo. Então não tinha nada claro. E sempre que eu pedia o médico, ele falava assim, você já fez eletro, ele faz acompanhamento, está tudo certo, não precisa fazer ressonância. E eu fui ficando, eu entendo que Deus tem os meios dele e a hora certa dele. E aí, quando eu cheguei nessa escola, que eu comentei com a professora, a diretora, contei o caso, tudo que ele tinha e tudo, ela falou comigo assim, olha, primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar esse doutor Renato aqui lá no Hospital Santa Rita. Ele vai atender ele e depois nós vamos te ajudar aqui. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Irmãos, pensa na minha alegria. Era uma tentativa, mas para mim já era a resposta, eu já estava vendo. E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, que o médico atendeu ele, a primeira coisa que o médico falou, eu vou pedir uma ressonância. Porque tem coisa que você precisa de ver na ressonância, que um remedinho ajuda. E aí pediu a ressonância, descobriu que o cérebro dele era atrofiado. Então se ele tinha naquela época 8 anos, a mentalidade era de uma criança de 3 anos. E aí ele já começou a me ajudar em como trabalhar com ele e com parceria com a escola. A escola, irmãos, fez um trabalho fantástico com meu filho. E aí lembra que lá na outra escola eles falaram que ele nunca ia ler. Com 1 mês que ele estava lá, eu passei na frente do computador e eu escutei ele conversando. Eu voltei e vi que ele estava lendo. Eu falei, Deide, o que é isso? O que você falou a ele? Eu estou lendo aqui. Eu falei, então lê para mim. Ele leu perfeitamente. Sabe por quê, irmãos? Glória a Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, a última palavra é de Deus. E da mesma maneira que nós encontramos pessoas para nos desanimar, para nos paralisar, para fazer a gente não acreditar, nós encontramos pessoas que são luz na nossa vida. E resumindo assim o testemunho, eu me lembro que aí nós continuamos o processo de tratamento dele, tudo que os médicos falavam a gente fazia. E teve uma época que eu trabalhava numa igreja com criança, eu ainda não era daqui. E eu me lembro quando eu descobri isso, no meio dessa dor, o pastor, eu fiz um culto lá de criança e foi uma bênção, e o pastor estava elogiando o culto. E uma pessoa atrás de mim falou assim, olha, não adianta nada ela fazer aqui na igreja e o filho dela ficar passando necessidade na escola. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as mães que chegam aqui achando que está trazendo problema, já ouviu de tudo. Lá fora, da família, às vezes na escola, às vezes de um médico, às vezes de um amigo do seu filho. O que ela precisa ouvir aqui? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui para ser um alívio na sua vida. Porque é isso que vai fazer a diferença. E eu me lembro que no meio dessa turbulência toda, nós íamos viajar um dia para o congresso da pastora Ludmila Ferb no Rio. E aí a gente combinou uns amigos de comemorar o aniversário da pastora Lu ali no Carretão. Ela lembra disso. E aí, com todas essas preocupações e tudo, mas eu ficava muito feliz, porque sempre os psicólogos falavam comigo assim, a sua família é uma bênção. O seu filho não se sente diminuído por causa dos problemas que ele tem. E realmente minha família me ajudava muito com isso. E aí nós estávamos ali, e aí aconteceu uma situação que as crianças aprontaram lá, e eu cheguei perto dele, logo nós saímos e falei assim, olha, chegar lá em casa nós vamos conversar por causa do que vocês fizeram aqui. E aí ele começou a chorar, e eu falei assim, por que você está chorando? Ele falou assim, porque os meninos que estavam comigo falaram que a culpa é minha. Aí eu falei assim, mas como assim a culpa é sua? A culpa é de todos que estavam aqui. Aí ele falou assim, mas eles falaram que eu sou burro e não sei ler. E aí quando ele começou a chorar, eu comecei a chorar também, porque eu falei, Deus, ele está sentindo agora, ele está começando a perceber, né? E aí isso ia fazer ele sofrer. Então eu chorei muito, e aí eu falei que eu não ia no congresso, o congresso seria no outro dia, tudo certo, e eu falei que eu não ia. Eu cheguei em casa e falei, Deus, eu vou cuidar do meu filho, eu não vou em lugar nenhum. E aí de madrugada chegou a mensagem de uma irmã e falou comigo assim, olha, Elisângela, não deixa de receber no Rio aquilo que Deus tem para você. Aí eu falei, meu Deus, essa mulher não estava lá, ela não sabe de nada, o que eu vou fazer lá? E eu olhava para o meu filho, meu coração apertado. E aí a gente foi, quando nós chegamos lá, passou um tempo, né? As irmãs estavam indo para a igreja, e a pastora Lu me chamou e falou comigo assim, Oli, ontem quando aconteceu aquilo lá, eu não tinha uma palavra para você, mas Deus me deu. Aquela palavra, né, daquele homem que tinha um filho que tinha um problema, e as pessoas perguntavam, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? E aí Jesus falou, olha, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que o meu nome fosse glorificado. E eu chorei demais ali, recebi aquela palavra. Nós choramos muito, né? Tinha umas pessoas nadando, acho que eles pensaram até que a gente tinha problema. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi assim tão renovador para mim, porque eu comecei a ver as respostas de Deus. Porque nesse tempo também o inimigo te acusa. Quando você ouve as pessoas falar, o que você fez de errado? Olha aí, o que seu esposo está fazendo? Porque seu filho é assim. Parece que a culpa é da gente. E aí, quando a pastora falou isso, né, nós oramos, ela orou por mim, nós descemos, eu desci aliviada. E nós fomos para o congresso. E eu me lembro que a pastora Ludmila estava lançando aquele CD que falava assim, olha, sua casa vai ser reconhecida como fonte de milagre. E quando eu pisei na porta, eu lembro como se fosse hoje, as meninas já tinham ido marcar nosso lugar. Ela olhou para mim e falou assim, olha, sua casa vai ser reconhecida como fonte de milagre. Essa causa impossível há de ser um testemunho. Irmãos, tudo bateu com o que a pastora tinha acabado de me falar. Sabe, eu saí dali tão renovada, e a pastora Olinda falou assim, Li, guarda tudo, não esqueça nada, registre, porque o David vai ser testemunho. E aí quando a pastora Ludmila falou, irmãos, eu fui renovada, nunca mais eu olhei para as dificuldades. Nunca mais eu fiquei pensando, né, que a escola não ia aceitar. Eu sabia que o futuro dele, eu sabia que tudo que eu precisava vinha do Senhor, e Ele estava trabalhando no meu favor. Ao mesmo tempo que o diabo tenta pôr na nossa mente que a culpa é nossa, que a dificuldade é um problema nosso, nós sabemos que Deus, Ele fez cada membro. E esse membro faz parte do corpo. Meu filho hoje tem 24 anos, é um menino temente a Deus.
tem sede de viver o projeto de Deus, tem sede de morar no céu. Ele me ensina a desejar o céu de uma maneira que eu vejo poucos cristãos de muito tempo, de muitos anos ensinar. Ele fala comigo, fala: mãe, não vamos preocupar com as coisas daqui, porque nós não fomos feitos para aqui. Meu esposo fala assim: olha, o Deus prega lá no sacolão mais do que João Batista pregou no deserto. Por quê? Porque Deus tem os meios dele trabalhar. Então, se você é mãe e está aqui com seu coração aflito, apertado, eu quero te dizer: se ninguém acreditar, acredite você. Se ninguém te ajudar, lembre que o Senhor peleja a sua causa. Você que é professor, começa a olhar para essas crianças com um amor que excede o seu entendimento. Se você não conseguir, busque do Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui para servir essa criança. Me dá estratégia, me dá métodos. Porque a tendência, às vezes, é nós criar resistência. Eu me lembro que antes de eu passar isso com meu filho, eu dava aula numa escola bíblica dominical e tinha uma criança que ele era tão agitado que ele arrancava o cabelo. E ele aprontava todos e eu comecei a criar resistência por ele. E eu falava: meu Deus, esse menino não fica quieto um segundo, eu não quero esse menino mais na sala. Mas daí eu comecei a orar e falei: Deus, me dê amor por essa criança. Me dê estratégia por essa criança. E eu fui trazendo esse menino para perto, eu colocava ele para me ajudar, eu elogiava ele. Outra dica que eu quero dar para você: se acontecer alguma situação na sala, não só critique essas crianças para sua mãe. Tenta realçar os pontos positivos. Fala: olha, mãe, hoje ele segurou um visual aqui, participou. Não, foi uma bênção. Coisas negativas, o mundo já está lá para falar para ela. Mas eu e você somos pregadores de boas novas. Nós somos aqueles que vamos dar as boas notícias. Nós somos aqueles que vão agitar as águas, colocar aquela criança no meio, entregar para a mãe aliviada, cheia de Deus, cheia da presença de Deus, porque nós entendemos que ela é parte do membro da igreja. Porque se nós fizermos o nosso papel como igreja, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vai te honrar. Deus vai te dar sabedoria. Imagina, irmãos, nós sermos uma igreja referência em inclusão. Sabe o que eu aprendi com todo o processo que eu vivi com o meu filho? Que o meu filho era especial demais para pessoas mesquinhas. Que o meu filho era grande demais para escolas tão pequenas. Para uma diretora tão pequena, tão medíocre. Ele era grande demais. Eles não estavam preparados para receber. Mas eu e você estamos preparados para receber. Porque nós somos a resposta nesse tempo. Glória a Deus. Essas mães vêm cheias de acusações. Essas mães vêm inseguras. Essas mães vêm... Ninguém, irmãos, nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para ter um filho e eu vi um diagnóstico contrário daquilo que nós queremos. Ninguém está preparado para isso. Leva um tempo para você absorver. Leva um tempo para você entender. Leva um tempo para você fazer adaptações na sua vida. E nesse tempo, se nós como igreja acolhermos essas mães, nós faremos a diferença. O caminho para ela será mais leve. O caminho para essa criança será mais leve. Imagine a criança. Eu lembro que meus irmãos, eles tinham algumas dificuldades. Naquela época, a gente não tinha esses diagnósticos que tem hoje, né? Mas eu lembro que minha mãe levava eles no psicólogo. E o que eu mais ouvia era que meu irmão era atentado. O que eu mais ouvia, o Alex. Acho que é por isso que ele é agitado até hoje. Mas eu ficava com uma dor, eu falava: gente, todo mundo fala que... Ao ponto da minha irmã pequena, uma vez, estar na escola bíblica dominical, e a professora perguntou: gente, quem que atenta as crianças? A minha irmã caçula levanta e fala: o Alex, meu irmão. Por quê, irmãos? É porque é o que ela ouvia. Hoje, talvez, nós não usamos essas expressões, não falamos isso, mas nós não queremos receber na sala, nós damos graças a Deus quando ele não vem. Agora, sabe o que me alegra? Esses dias uma irmã falou comigo assim: olha, uma líder falou comigo assim: olha, tem 2 meninos, quando eles chegaram na sala, ela falou assim: olha, tem 2 meninos autistas, como que nós vamos fazer? Conversei com a Manu, falei: Manu, como que vocês estão agindo com esses meninos e tudo? Passei para elas, falei: olha, a Manu falou que assim tem dado certo, vamos procurar o melhor caminho. E essas meninas, né, as líderes que estavam com ele, começou a fazer esses acompanhamentos e dar um atendimento mais específico para eles, né, lá dentro da sala.
eles cativaram elas tanto que elas, quando eles saíram da sala, elas acharam ruim, porque eles fizeram a idade, passou por Kids, e elas falaram, nossa, os dois vão sair de uma vez, porque os dois são irmãos, e eles também, quando eles viam, elas já queriam ir para o colo para abraçar. Tudo que eles precisam é o quê? Que você entenda o jeito deles, que nós entendemos e demos a resposta. Porque quando ele sair, em vez de você falar, ai, graças a Deus se foi, você vai ter, igual ela falou comigo, falou assim, ai, não, eu queria tanto que eles ficassem aqui, eu queria ir para o Kids com eles. Por quê? Porque o propósito foi cumprido. Não tem sensação melhor do que essa. Então, para isso, nós precisamos, né, de ter esse discernimento, de buscar do Senhor esse discernimento, adequar a sala, adequar o ensino. Né? Se for a equipe, olha, você fica com ele, vai reforçando o que eu estou ensinando, enquanto eu ministro para os outros. Ache um caminho, mas não perca a oportunidade de ser bênção na vida deles. Essa família precisa de você e conta com você. Você vai ser testemunho na vida. Eu tenho muitas histórias ruins que passou com meu filho, como essa da diretora. Mas eu tenho mais de pessoas que estenderam a mão e falaram, olha, eu estou com você. Não desanima, pode contar comigo. E isso me fez caminhar até aqui. E isso me fez ver a vitória. Que nós possamos ser como o Senhor de fato. Porque a Bíblia, ela é cheia de exemplos para nós, de pessoas que estavam excluídas, mas que Jesus trouxe. E um exemplo que eu queria deixar para você também, é da mulher do fluxo de sangue. Ela estava isolada, não podia ficar no meio da sociedade. E quando ela soube de Jesus, ela foi correndo até Jesus. Ela tocou e Jesus falou assim, olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aí o nome de Jesus foi glorificado. Imagina que essa criança que está lá na sala com você, dela vai sair virtude para a sua vida. Dela vai sair virtude para o ensino eficaz. Dela pode sair virtude para alcançar outras vidas. Dela pode sair virtude para o seu ministério. Não despreze, porque se nós somos a expressão de Deus aqui na terra, nós precisamos receber como Ele recebe. Que Deus abençoe você e que Ele traga os recursos que você precise para que você alcance o coração das crianças, independente dos desafios. Que Deus abençoe em nome de Jesus.